O que é Mercúrio no nosso mapa astral? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Gente, esse vídeo ele foi desenvolvido numa série didática que eu tô trazendo aqui para o YouTube para tentar ensinar um pouco de astrologia para você que não tem muito entendimento nessa área, que não sabe como interpretar seu mapa astral, que não sabe a diferença entre os planetas, né? Então, a minha intenção aqui com essa série nova, né, que é uma série Entendendo Astrologia, é trazer para vocês um pouco dessas condições para que vocês comecem a se inteirar desse mundo da astrologia, comecem a entender alguns termos, né? Inclusive, se você está chegando aqui nesse vídeo, esse não é o primeiro vídeo da série, tá? A gente tem outros vídeos que eu tô falando um pouco as diferenças do Sol e o Ascendente, o que que é o Ascendente, o que que é a Lua no mapa astral, e o ideal é que você tenha visto esses vídeos, ou pelo menos tenha uma ideia desses primeiros astros aí que a gente está comentando, né? Sol, Ascendente e Lua, para que você chegue aqui sabendo que Mercúrio sabendo um pouco desses primeiros astros, né, a gente vai conseguir entender melhor daqui para frente, tá? Principalmente falando hoje, então, de Mercúrio, que é o planeta das nossas comunicações, da organização das nossas ideias e que a gente vai falar muito sobre ele hoje, tá bom? Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, curte o vídeo, né, e me deixa um comentário para eu saber de que forma esse conteúdo tá ressoando na sua vida. Agora, depois da vinheta, a gente vai começar então a falar sobre Mercúrio. Então, gente, primeiro quero convidar vocês de novo para se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, me deixarem um comentário para eu saber de que forma que esse conteúdo está ressoando aí, e lembrar vocês também que aqui na legenda tem outras mídias minhas, né? Tem um link aqui com o meu Instagram, que é o astropedia.br, eu tenho um portal que eu também falo muito sobre astrologia, que é o astropedia.com.br, e também tem minhas informações de contato até para consulta, tá bom? Mas vamos deixar isso tudo de lado, vamos começar então a falar sobre Mercúrio. Gente, Mercúrio, olha, vamos só fazer uma retomada, né, daquilo que é interessante que a gente saiba para poder chegar bem nesse vídeo, tá? O Sol em astrologia muitas vezes está relacionado com a nossa personalidade. O ascendente está muito relacionado ao nosso comportamento instintivo e às vezes até a nossa aparência. A Lua está muitas vezes relacionada ao nosso campo emocional. E se você não sabe nada disso, te convido a assistir os outros vídeos da série. E Mercúrio, ele é um planeta que vai falar sobre a estrutura do nosso pensamento, tá? Como a gente organiza o nosso pensamento, qual é o nosso tipo de inteligência, porque a gente tem muitos tipos de inteligência, né? Não é só a inteligência de exatas ou de humanas, a gente tem inteligência social, a gente tem inteligência voltada para a criatividade, para a arte, a gente tem muitos tipos de inteligência, inteligência corporal, né? Como que eu coloco o meu corpo no ambiente, como que eu aprendo movimentos novos, então a gente tem em Mercúrio um cara que vai falar sobre interesses, habilidades naturais, pontos em que a gente tem curiosidade, que a gente tem facilidade para aprender. Mercúrio vai ser tudo isso. E quando a gente fala sobre Mercúrio, a gente está falando também de como a pessoa fala. Qual é o tom de voz dela? Qual é o vocabulário que ela usa, tá? É muito comum que às vezes a gente tenha assim, nossa, uma pessoa, ela é muito agitada no dia a dia dela, né? Olha os pormenores do mapa astral. Uma pessoa é muito agitada no dia a dia dela, ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo, ela tá sempre estressada no dia a dia, correndo. Quando ela senta para conversar com você, de um para um, a fala dela é calma, né? A fala dela é carinhosa. Ela fala assim, não, me conta o que você está passando. Ela fala devagar, ela fala pausadamente. Ou o contrário, né? A pessoa é super pacata no dia a dia, ela é super calma, super tranquila. Quando chega no ambiente que ela tem que compartilhar as ideias dela, ela começa a desembestar, a falar, ela vai envolvendo vários assuntos ao mesmo tempo, ela não termina um, ela entra no outro. Então a gente está falando como a pessoa fala. Como, e mais do que isso, como ela organiza as ideias dentro da cabeça dela até ela conduzir essa fala, tá? É uma pessoa que a fala dela tem palavras muito informais, palavras muito de gíria, né, do dia a dia. A pessoa quando abre a boca parece que tem 20 anos a menos, né, fala um monte de gíria, né, ou não, é uma pessoa que fala de uma maneira muito rebuscada, né, usa palavras corretas que às vezes a gente nem entende o significado delas, né, então a gente tem toda uma pluralidade da maneira como a pessoa fala e mais do que isso, como ela pensa, né, porque a fala ela vai estar relacionada diretamente à maneira como a gente estrutura o nosso raciocínio,
tá? Tirando isso, Mercúrio também vai falar como é o foco da pessoa. Então, quanto eu consigo focar naquilo que eu estou fazendo. Se a gente tiver, por exemplo, um Mercúrio em Aquário, gente, eu tô dando alguns exemplos aqui, eu não tô entrando ainda no Mercúrio nos signos, tá? Mas exemplos ilustrativos, tá? Mercúrio em Aquário, Aquário, ar fixo, ele fica fixo em alguns assuntos. Quando ele interessa a ele mergulha de cabeça naquele assunto e ele vai, cara, acabar com aquele assunto até ele aprender tudo, né? Outros tipos de Mercúrio. O Mercúrio em Touro, a pessoa prefere aprender devagar, né? Ela não quer aprender um monte de coisa ao mesmo tempo. Mercúrio em Touro, ela prefere aprender lentamente, no tempo dela, e conforme ela for aprendendo, terra. Ela quer aplicando aquilo que ela está aprendendo, para ver se ela está fazendo certo, se ela não está, se ela está absorvendo bem. Então vai ter muito a ver com persistência, tem muito a ver com Touro, né? O Mercúrio em Áries, né? Ele mergulha de cabeça naquilo que ele ama, às vezes por conta desse pico, né, mais interessante para ele começar a aprender, se interessar, se envolver, amar aquilo que ele está aprendendo, do que necessariamente aprender tudo. Pode ser que ele queira iniciar aquele estudo e depois ele fala, não, aqui eu já me envolvi emocionalmente com esse tema, para mim tá bom, né? Então a gente vai ter uma pluralidade de muitos tipos de Mercúrio, né, em muitos signos diferentes, e ele vai falar sobre o nosso foco. O Mercúrio em Peixes, né? Muitas vezes tem o foco mais distraído, né? Ele absorve um monte de informações do ambiente ao mesmo tempo, então é difícil ele se focar numa única informação. Então assim a gente vai construindo, tá? Mercúrio vai falar sobre o nosso foco, como é a concentração, qual é o seu tipo de inteligência. Você se interessa pelo quê, né? Por esportes? Por autoconhecimento, psicologia, astrologia? Você se interessa por matemática, né? O que você se interessa, né? Então a gente vai ter essa busca pelos nossos interesses e Mercúrio vai ser sim um ponto de talento para a pessoa, tá? O Mercúrio em Capricórnio, ele consegue no trabalho, né, ou na vida dele, ter um pensamento muito prático. Ele já tem uma ideia na cabeça e ele já está resolvendo aquilo, falando sobre aquilo, querendo tirar aquilo da frente, vamos resolver, vamos terminar essa responsabilidade nossa. Então a gente vai ter toda essa pluralidade. Tá? Tirando isso, por que que Mercúrio vai ter a ver? Mercúrio é um planeta que a gente consegue até usar no nosso trabalho, tá? Porque como é o nosso interesse natural, a gente naturalmente vai exercitando aquele signo e aquela casa astrológica, que depois a gente fala sobre isso, em que Mercúrio tá. Então significa o quê? Se eu tenho interesse numa determinada coisa e eu gosto de estudar sobre aquilo, eu tô sempre envolvida com aquilo, eu tô sempre aprendendo sobre aquilo, portanto, é muito útil no meu trabalho. Né? E Mercúrio vai ter a ver também se a pessoa fala muito, se ela fala pouco, se ela é tímida, se ela é mais muda, se ela é muito falante, também vai envolver isso, né? A gente tem também que Mercúrio, gente, ele tem um pouco a ver com o senso de localização da pessoa, tá? Por quê? Se a gente está falando de tipos de inteligência, a gente também está falando de como a pessoa se localiza no tempo e no espaço, tá? Então, às vezes, Mercúrio também vem relacionado a como a pessoa transita, como ela dirige, como ela anda na rua, como que ela se localiza nos lugares, ela tem uma localização boa ou ela é meia perdida, né? Então, sempre tem também Mercúrio falando sobre essa questão de deslocamento, de cursos que interessam a pessoa, do vocabulário que ela usa, da fala que ela usa, mais do que tudo isso. Se a gente está falando que Mercúrio é um planeta que fala da estrutura do pensamento, tem a ver também com a estrutura da rotina, né? Como que é o ideal da rotina dessa pessoa. Essa pessoa tem que ter uma rotina em que ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Tem gente que tem que, tá? Se a pessoa tem um Mercúrio em Gêmeos ou num signo mutável, né? Até Virgem também, né? Por exemplo, a pessoa gosta de ter uma agenda que é flexível, que ela vai colocando coisas, tirando coisas, conforme ela vai testando uma ideia dela, ela troca, adapta. Então é um Mercúrio mutável, né? Ou não, é uma pessoa que tem um planejamento, um Mercúrio fixo, né? Um Mercúrio em Aquário, o Mercúrio em Escorpião, ele vai ter outros exemplos também, tá? Mas ele vai ter esse planejamento estratégico. Não, eu pensei nisso, o ideal é que seja isso, tá? Eu vou ficar meio controlador até com os meus projetos, porque eu quero que eles sejam conduzidos da maneira como eu pensei, né? Então a gente vai ter essa coisa, né? Essa estrutura da nossa agenda também relacionada a Mercúrio. A pessoa às vezes funciona por picos. Tá? A pessoa entendendo o Mercúrio dela, ela entende o ideal da rotina dela também, né? Como que ela encaixa atividades dessa rotina, porque ela está entendendo a mente dela, né? Então eu tenho que fazer um monte de coisa rápido durante a manhã e, cara, preencher a minha manhã ao máximo para no resto do dia eu fazer o que eu quiser?
Ou será que não dá, né? Se a pessoa for autônoma, por exemplo, não dá, eu tenho que fazer um pouco de cada vez, um pouco por dia. Cada um vai funcionar de um jeito. O Mercúrio é como você consegue estruturar os seus projetos, porque ele tem a ver com a manifestação do seu plano mental no mundo, tá? Vai ter a ver com como você negocia, como você convence outras pessoas. Você é um bom vendedor, né? Então Mercúrio vai falar sobre isso também. Como que é a sua base de negociação, né? Você consegue trocar bem com as pessoas, né? Ser flexível, mas ao mesmo tempo se colocar ou não, né? Ou você já se assusta, já fala, não quero mais fazer negócio com essa pessoa porque ela também não teve respeito. Então a gente vai ter essa pluralidade de Mercúrios, né, gente? E principalmente, então, também vai ter a ver com curso, também vai ter a ver com fala, com o seu vocabulário, com a estrutura da sua mente, com o seu tipo de foco, com o seu tipo de inteligência, tá? Eu tô trazendo aqui palavras muito... A minha intenção nessa série didática é trazer para vocês o conceito da forma mais simples possível, tá? Então, às vezes eu vou usar palavras que não são as ideais, mas que vão retratar com a maior proximidade possível aquilo que aquele astro está falando. Tá? E no caso de Mercúrio, a gente está falando então de todo esse poder de comunicação, né? De toda essa estrutura do pensamento, desse foco, dessa concentração, né? E até dos seus talentos naturais, porque é aquilo que você gosta de fazer, é aquilo que te dá interesse, tá bom? Então, assim a gente aprende um pouquinho mais sobre esse planeta e consegue começar a desvendar ali o que ele está falando no nosso mapa astral. Tá bom, minha gente? Não deixem de assistir os outros vídeos dessa série Entendendo Astrologia, pode te ajudar, as diferenças do Sol pro Ascendente, o que é a Lua. Eu tô começando a preencher essa série nova agora, porque antes eu trazia muitos conteúdos sobre o céu do momento, mas ficava faltando um pouco dessa parte didática, tá? Então me conta aqui qual é o seu Mercúrio, né? Se você sabe o seu Mercúrio do seu mapa astral, se você se identifica com ele, né? E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Curte aí e se inscreve no canal, tá bom? Um grande beijo e bora então tentar interpretar o nosso mapa astral.